Boa noite, então, novamente para vocês. A partir de agora a aula está sendo gravada. São 19 horas e 3 minutos, dia 6 de julho de 2021. E essa é a oitava aula nossa de empreendedorismo. Pessoal, o assunto de hoje já está na tela aí. Nós vamos falar sobre gestão estratégica, ok? Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém poderia habilitar o microfone aí e dar um ok, por favor? Só para me ouvir aí, o som, né? O retorno. Ok. Então tá bom. Qualquer dúvida que, Estou ouvindo. qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar, tá? Pode usar o chat, ou então, se quiser falar no microfone, não tem problema. Você pode habilitar seu microfone e pode fazer a sua pergunta, tá bom? Bom, então vamos lá. A previsão nossa aqui é em torno de 50 minutos. Espero que vocês estejam, né, desenvolvendo aí as atividades normalmente. As notas já foram publicadas lá no SIGA, frequência e nota, tá? Está tudo atualizado. E se tiver algum aluno com dúvida em relação à nota e frequência, depois vocês podem me entrar em contato comigo lá no privado, ou então enviar um e-mail para a gente poder resolver, tá bom? Bom, vamos lá então. Aula 8, gestão estratégica. Vamos falar um pouquinho antes de começar, né, propriamente dito no assunto de hoje, lembrar vocês dos trabalhos que estão em andamento. Então, para essa etapa, né, que eu estou chamando de bimestre 2, nós temos aí, são praticamente 4 atividades, sendo que a primeira atividade ela não está sendo pontuada, que é aquela visita ao portal do Sebrae, né? Isso aí praticamente vocês vão continuar fazendo, né, ao longo da etapa, porque nós vamos utilizar material do Sebrae para desenvolver nosso projeto. Então, a visita ela vai ser praticamente contínua, né? Agora, com relação à atividade 2, o estudo de caso, né, o material está lá, vocês devem baixar o roteiro e continuar desenvolvendo. Atividade 3 e 4 é a teoria da administração, que é o TGA, né? Vocês vão ler o material, pesquisar, tá certo? Tem o roteiro e tem a estrutura do trabalho da forma que deve ser feito. Então, eu vou chamar a atenção de vocês em relação a esses roteiros, para você tentar fazer o máximo possível de acordo com o que está sendo solicitado, né? No primeiro bimestre, por exemplo, tivemos alunos aí que não conseguiu seguir o roteiro, né? Andou fazendo coisas diferentes aí, e a gente está tentando organizar daquela forma que está lá, por isso que tem um roteiro. Então, eu vou pedir a vocês para serem assim, o mais fiel possível às orientações que estão contidas no roteiro, tá bom? Se tiver dúvida em relação ao trabalho, vocês podem depois entrar em contato comigo, que eu dou apoio para vocês. Outra coisa, gente, que está em andamento aí, é com relação ao projeto. Eu estou fazendo a pergunta aí para vocês, né, como é que está a situação, né, situação atual, né? Eu já recebi lá o pré-projeto, já estou lançando lá no nosso portal de ideias, que é aquele menu que eu criei lá no nosso blog, né? Para divulgar, né, o título de cada projeto. No caso aí seria o nome da empresa, né, o nome fantasia. E aí eu estou fazendo a pergunta para saber se as coisas estão transcorrendo, né, da forma desejável, né? É importante que todos os alunos realmente acompanhem, né, assim, o andar, né, da medida que as orientações estão sendo passadas, porque não seria bom que alguém ficasse para trás, né? Haja visto que essa parte aí da nossa disciplina é um trabalho em grupo, né? Nós estamos aí com a equipe, né, montada, e vocês comecem a trabalhar em equipe, fazendo aí o contato, né, com o colega. Vocês vão ver aí uma forma de conversar, talvez via WhatsApp, ou mesmo, né, para mandar material de um aluno para outro, no sentido de que as atividades transcorram aí normalmente, tá? Nós vamos, esse projeto praticamente ele vai até o final do nosso curso,
E como eu já disse para vocês, lá no final a gente vai programar um mini seminário para onde vai ser feitas as apresentações, tá bom? Então vamos lá. Com relação ao projeto, né, que nós estamos chamando de plano de negócios, então o roteiro 1 já foi preenchido. O 2, que é aquela pesquisa no portal Sebrae vocês estão fazendo. E o 3 é aquelas respostas do roteiro, que eu falei para vocês que não era para entregar. Porque essas perguntas, na verdade, são perguntas assim direcionadas no sentido de provocar vocês, né, de provocar discussão em torno do tema que vocês estão, que vocês escolheram, né, que seria o objeto aí do projeto de vocês. Então, essa parte aí, né, eu estou considerando como uma etapa inicial e que eu acredito que já esteja, né, bastante desenvolvida, ou pelo menos pronta. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque a partir de agora, a gente precisa avançar, né? Então, toda semana agora, a gente vai encontrar, e eu vou estar conversando com vocês, e eu vou começar a cobrar de vocês o desenvolvimento do projeto. Quer dizer, uma coisa são as etapas são as atividades do bimestre, e outra coisa são as atividades relacionadas ao projeto, tá certo? Eu lembro que na aula passada, eu pedi a vocês, né, para poder começar a desenvolver o modelo de negócios, né? E esse modelo de negócio é que vai dar origem ao nosso plano de negócios. Então, toda essa preparação inicial, ela é muito importante, né? O passo 1 já foi realizado, e essa parte que está aí, olha, que faz parte do plano de negócio, escolha da ideia ou da atividade empresarial. E vocês já fizeram isso, né? Então, agora, o que vai acontecer? Nós vamos dar sequência, né, dentro dessa estrutura que está aí. O nosso plano de negócio, ele possui 6 etapas, né? E a gente vai ter que cumprir todas elas para que a gente consiga realmente chegar ao final aí e fechar o documento final, né? Que é o nosso projeto. Bom, então, na aula passada eu estava falando de plano de negócios, e eu apresentei para vocês uma ferramenta denominada Business Canvas. Vocês lembram dela, gente? Alguém poderia dar um ok para mim se já acessou lá a plataforma do Sebrae, se já começou a desenvolver ou ainda não? Beatriz, Diogo, Erivelto, Felipe, como é que está o Canvas? Já começaram a discutir, gente? Ana Júlia, né? Também, o André está aí. Ninguém, não? Keylon, Gabriela. Pessoal, alguém já fez o cadastro e já iniciou o preenchimento ou vocês estão discutindo ainda? Como que está a situação do Canvas? Gente, vocês estão me ouvindo? Tem ninguém na sala, não? Beatriz? Isso. Alguém deu resposta aí? Deixa eu ver aqui. Estamos ouvindo sim, João Vitor. Ainda não dei início, o André também falou que não. Pessoal, olha o seguinte. Vocês vão trabalhar essa semana, presta atenção, eu vou deixar como atividade assíncrona para que vocês avancem na elaboração do Canvas, tá bom? Então, vocês vão, se quiser assistir novamente a aula da semana passada, que foi onde eu tratei desse assunto, a aula está disponível lá no Siga, né? E também tem um roteiro, né, que eu deixei no blog, né, as orientações, tem um vídeo também orientativo. Enviei para vocês um e-mail com algumas orientações para complementar, né, assim, para dar apoio, né, para vocês, para a elaboração dessa parte aí que é muito importante. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, que se o modelo de negócio não for construído, você não consegue iniciar um plano de negócio, porque uma coisa leva a outra, entendeu? Então, essa primeira parte aí ela é fundamental.
Então, outra coisa importante é que o Canvas, ele é uma ferramenta de gestão, né? Ela tem a ver com planejamento. Inclusive, o assunto de hoje é sobre gestão estratégica. Então, o Canvas ele faz parte, né, desse contexto. Eu só adiantei para vocês o Canvas na aula passada, justamente para quando chegasse na aula de hoje, né, de repente, se alguém já tivesse preenchido o Canvas, a gente conseguiria dar um tratamento diferente na aula, mas praticamente ninguém fez. Então, eu já vou dar um encaminhamento para vocês, para essa semana, para que vocês utilizem, então, a aula assíncrona, esse tempo nosso assíncrono da semana, para desenvolver essa parte que está aí. Tá bom, gente? Espero que isso aconteça, né? Porque na semana que vem a gente já vai precisar, né? Pelo menos de alguma coisa já pronta para a gente poder conversar a respeito, tá? Bom, então vamos lá. Vamos falar de gestão estratégica, então, tá bom? Dúvidas, né? Se tiver alguém com dúvidas, se quiser perguntar também, estou às ordens. Eu acredito que ninguém ainda fez o Canvas, então não vai ter dúvida, né? Então, essas dúvidas vão ficar para a semana que vem. Estou certo ou estou errado, pessoal? Tem alguém aí com dúvidas ou não? Posso passar o slide? Dá um ok para mim. Pode. Então tá bom. Vamos lá. Gente, é o seguinte, falando de gestão estratégica, a primeira coisa, né, que a gente precisa entender quando a gente fala de gestão estratégica é porque esse termo, né, gestão, e a palavra estratégia, ela se faz presente para todos aqueles que estão empreendendo, seja aqueles que já são considerados empreendedores, já estão aí no mundo dos negócios, ou aqueles que estão iniciando nessa trajetória na busca aí de desenvolver aí de repente o primeiro negócio, né, a primeira empresa. Agora a gente poderia levar também assim a questão da estratégia para a nossa vida pessoal também e até, por que não dizer, na nossa carreira profissional. Eu tenho tratado aqui com vocês, né, dentro da nossa disciplina, eu tenho sempre conversado com vocês no sentido de vocês entenderem o empreendedorismo não só como um empreendedorismo de negócios, mas pensar também na questão profissional, na carreira e etc. Então, quando a gente fala de estratégia, né, o que é estratégia? Nós precisamos definir esse conceito, né? A palavra estratégia, muitas vezes, ela pode ter algum significado, né, para algumas pessoas, um significado diferente, mas a gente vai tentar entender o significado do termo estratégia aqui, dentro do nosso contexto, e tentar levar isso para a questão da gestão, né? Então, nós vamos juntar os dois conceitos, né? O conceito da gestão e tentar dizer para vocês, assim, de forma bem simples, né? Tentar, bem objetiva, o que tem a ver, né, a gestão estratégica para a questão do empreendedorismo, né? Então, fazer gestão, né? O que tem a ver isso? Por que fazer gestão com estratégia? O que isso vai, de certa forma, produzir em termos de resultado positivo para nós aqui, já que a gente está falando de empreendedorismo, né? Então, nós precisamos, né, como eu disse, definir bem esse conceito. E para explicar, né, sobre estratégia, para falar então de gestão estratégica, a gente vai procurar uma explicação na origem da palavra estratégia, né? O que significa estratégia? O termo estratégia, né, a palavra estratégia, ela vem do grego, né? Nós temos aí, né, a definição. Ô, Beatriz, lê para mim essa definição que está aí, por favor. Beatriz. Vem do termo grego estratego, que literalmente significa general. Pois é, gente, tá vendo? Olha só que interessante. Não sei se vocês sabiam, né, desse contexto aí. Nós estamos nos reportando aí a etimologia da palavra, quer dizer, a origem da palavra, né? Então, a palavra estratégia,
vem do grego, né? Estratego, né? Existem outros sentidos, né? Outra, digamos assim, outro conceito, mas esse é um conceito bem primitivo, porque está reportando as guerras, né? As antigas guerras que tinham lá na época da Grécia Antiga, e quando começou, então, a surgir a ideia da liderança, né? De ter ali, por exemplo, um soldado que era o líder, né? De outros soldados, e que comandava as tropas contra as tropas inimigas. Então, é um período, né, de guerras, né, e onde tinha, então, aquelas batalhas, né, e ali, então, começa a discutir a questão, assim, de o que fazer para poder ganhar a guerra, né. Então, o conceito de estratégia estava muito vinculado a essa questão mesmo dessas guerras e essas batalhas. Eu estou dizendo naquela época, né, que é assim, assim, uma ideia bem original, bem primitiva, né? Então, a palavra estratégia, então, ela ganha o significado voltado a essa questão das guerras. Significa a arte do general, ou aquilo que o general sabe ou deve fazer para que haja o bom desempenho das suas funções. Então, todo mundo sabe, por exemplo, né, que num exército, né, o general é que comanda, ele é o organizador. É ele que vai, por exemplo, pensar, de certa forma, como que a guerra vai se comportar, né? Quer dizer, pelo menos os seus soldados aí, aqueles que estão sob sua liderança, como que eles vão se comportar para que entrem em processo de batalha e que de repente vençam a guerra. Então, o general, no caso aí, é o líder, é aquele que tem a visão, digamos assim, mais abrangente, que entende, né, de certa forma, de como fazer guerra, né, como entrar em batalha e buscar, então, aí a vitória, né. Então, esse conceito, a gente vai trabalhando esse conceito, né, da ideia do general, né, da questão da função do general, né, da busca pelo melhor desempenho, e a gente pensa, por exemplo, na vitória, no sucesso. E se a gente começar a desenvolver isso aí, nós vamos pensar, por exemplo, que existe um conceito mais atualizado para a palavra estratégia. Então a gente busca essa visão original, né, pautada nessa questão aí do general, né, a questão da batalha, e vai trazer essa ideia para o nosso contexto aqui, que é o contexto do empreendedorismo. Então a gente vai percebendo, por exemplo, que ao longo do tempo houve uma evolução desse conceito de estratégia, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, que no caso aí dos gregos, né, basicamente a estratégia estava ligada à capacidade de ganhar as guerras e conquistar territórios. E se a gente começar a pensar do ponto de vista empresarial, o que seria conquistar territórios? Seria basicamente desenvolver o negócio, né, alcançar sucesso, vencer, né? As vitórias seria basicamente o sucesso. A gente poderia até pensar o seguinte, que quando você cria uma empresa, todo dia você tem desafios, né? Você precisa de repente ali conquistar, né, determinadas situações ali, de repente um cliente, você precisa, por exemplo, obter lucro, por exemplo, né, que seria uma vitória. Então a gente começa a trabalhar essa ideia, né, e a gente percebe o seguinte, que isso vem, né, dentro de um processo evolutivo, né. Numa época mais recente, por exemplo, agora já lá no século XVII, século XVIII, por exemplo, ainda existe, né, o conceito de estratégia ainda fortemente atrelado às questões militares, mas também ela se desdobra, né, e evolui para uma visão mais política e até mesmo econômica. E aí começa a surgir, então, esse conceito que eu estou dizendo para vocês, que é um conceito mais atrelado à parte, assim, dos negócios mesmo, dentro de uma linha mais econômica, né? Se você começar a pesquisar sobre isso, você vai ver que existe essa relação muito forte, né? Então, a gente deixa um pouco de lado esse contexto da questão da parte militar, de batalha e guerra mesmo, né, digamos assim, né?
e a gente traz esse contexto mais para o lado da questão do empreendedorismo. E aí a gente vai pensar realmente que todo dia, né, o empreendedor é aquele que está ali na luta, na batalha, na busca, né, por melhores condições, especialmente aqui no Brasil, né? O empreendedorismo aqui, ele tem assim uma condição às vezes muito difícil, né? Por questão até de conjuntura, seja questões políticas mesmo, questões econômicas. Então, o empresário brasileiro, muitas vezes, quando você conversa com ele, você percebe nessa questão do esforço, da dedicação, dessa necessidade realmente de se esforçar para alcançar o sucesso. E por que não dizer que isso é uma batalha, né? É uma batalha de todo dia, né? Aqui nós temos uma leitura recomendada que eu estou passando para vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro futuramente, tá certo? Então, o nome do livro é A Arte da Guerra, né? Então, nós temos aí, né, o filósofo e general estrategista Sun Tzu. Esse livro, né, ele foi escrito aí há 500 anos, AC, né, antes de Cristo, e são 13 capítulos. Então, a obra mostra diversas maneiras de encarar conflitos, enfrentar inimigos, atacar as fraquezas do adversário, evitando a força, além de estratégia e planejamento. Então, o que, é que vocês vão perceber aí? Na realidade, o livro ele fala de batalha, fala de guerra, fala de tudo. Mas aí ele tem uma mensagem muito forte, muito positiva, que nos dá aí uma condição de começar a pensar nas questões voltadas ao empreendedorismo, né, ao negócio, à empresa. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Eu recomendo, né, que todos vocês leiam esse livro. É um livro, inclusive, que vale para a vida da gente, né, para o dia a dia, né? E a gente vai tirar lições aí importantes que podem nos ajudar profissionalmente também, na carreira, etc. Tá bom? Então, é uma leitura recomendada, tá? Eu não sei se tem ele na versão digital na internet. Eu não cheguei a procurar, não, mas você pode fazer essa busca, né? De repente você consegue. Vale a pena, tá? Bom, então, dando continuidade aqui, atualmente o termo estratégia é bem conhecido entre os gestores de diferentes segmentos. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? A batalha, a guerra é a batalha dos negócios. É você ter justamente essa vontade de vencer, né? Na realidade, aqui a gente não está derrotando inimigos, propriamente dito. O nosso inimigo aqui seria as dificuldades do dia a dia, né? As lutas que a gente precisa ter para que o negócio realmente possa ser um negócio assim, lucrativo, né? E que você consiga fazer com que sua empresa dê certo. Tá bom, gente? Vocês estão me entendendo o conceito aí? Eu estou falando para vocês do termo estratégia, né? Para falar de estratégia, né, é importante que vocês fixem esse conceito, porque daqui a pouco a gente começa a falar também de gestão. E a gente vai juntar os dois conceitos e a gente vai perguntar novamente, o que, que é uma gestão estratégica, né? A palavra gestão está mais voltada à questão da administração, né, do planejamento. E aí, para a gente avançar um pouco mais no conceito, né, a gente poderia aí começar a associar esse conceito de estratégia a outras questões que envolvem aí o mundo dos negócios. Então, por exemplo, definição de estratégia como, né, dois pontos aí, plano. A palavra plano significa, por exemplo, direção, método, olhar à frente. Poderíamos associar também a estratégia com padrão, tem a ver com comportamento, olhar para trás. Olha que interessante, para frente e para trás. Do ponto de vista dos negócios, é essa visão, né, que a gente precisa ter o tempo todo, de enxergar o negócio de forma geral, né, no contexto geral. Outra coisa é a questão da posição, né? Olhar para baixo, para cima, ou seja, em torno, né? É você ter essa visão generalista do seu negócio e, ao mesmo tempo, específica, né? De ponto a ponto.
Outra palavra interessante aí que tem a ver com estratégia é a perspectiva, é o olhar, é a forma como você enxerga o negócio, né? A sua empresa, sentir a empresa, enxergar a empresa aí como dentro da sua ótica empreendedora. Eu lembro que eu conversei muito com vocês, né, anteriormente a respeito da visão estratégica, né, em outras aulas. Então a gente traz também esse conceito para agora, né, para a gente fundamentar essa ideia aqui. Aí vem a ideia de truque, né? A palavra truque está no sentido de quê? De algo que deve ser feito, né, como se fosse uma manobra para você alcançar os resultados. A estratégia possibilita fixar direção, focalizar esforços e recursos, definir a organização e estrutura e prover coerência. Coerência, gente, é muito importante porque tem a ver com equilíbrio, né? E com a consistência de postura, ou seja, ações que você vai adotar durante o tempo que você estiver aí empreendendo e até mesmo administrando seu negócio, né? Então a gente percebe, por exemplo, que assim, o equilíbrio, né, do empreendedor, né, pé no chão, capacidade, por exemplo, de pensar o negócio de uma forma realística, né, não ser aquela questão do sonho que a gente discutiu anteriormente, mas que seja um sonho possível, né, real de ser desenvolvido. Porque agora a gente cai mais no campo administrativo também. Então a gente precisa conciliar todos esses aspectos, né? Tanto o aspecto empreendedor como o aspecto administrativo, né? Então a estratégia ela passa por isso também, né? E aqui nós temos uma estrutura que vai ajudar a gente também a entender, né, assim, pelo menos de forma mais organizada, como que a questão da estratégia funciona. Então, na cabeça do empreendedor, né, ele precisa ter um foco, não é isso? Principalmente na questão do ambiente, né, e dos recursos. Quando eu falo ambiente, ambiente da empresa, né? Pode ser, por exemplo, um ambiente interno da empresa, que envolve ali, né, a parte interna mesmo, funcionários, infraestrutura, né, a parte de finanças, por exemplo, materiais, né? E tem lá fora também, né, o ambiente externo, por exemplo, os concorrentes, os fornecedores, os clientes. Então ele precisa ter essa visão, digamos assim, macro, né, a visão ampliada, para ter a ideia desses dois ambientes, porque na realidade esses ambientes eles se comunicam, né, o ambiente externo com externo, interno com externo. Então existe essa comunicação, é tudo entrelaçado. E aí, a partir desse conhecimento, né, e análise desses ambientes, ele começa a traçar a direção, né? Qual é a direção que a empresa vai caminhar. Então, a estratégia, na realidade, é como se você fosse, por exemplo, para um jogo, tá certo? Ou para uma batalha, mas você não pode ir de olho fechado ou simplesmente assim, a bel prazer, né? Não, você tem que ter algo na manga, né? Você tem que ter ali algo preparado para que você entre realmente em condições de vencer, né? Então, a gente conversando, né, com pessoas que estão aí no mundo dos negócios, eles sabem muito bem como que é duro, né? Como que é difícil, principalmente competir, né? O mercado ele é muito, às vezes, competitivo, principalmente, né, em empresas, por exemplo, que já tem um ramo assim bastante sólido, né, e uma presença forte aí de outros empresários. Então você entra também naquele ramo, então você vai buscar ali a sua fatia de mercado. Você vai procurar ali também desenvolver seu negócio e alcançar sucesso ali. Mas você sabe que existem as dificuldades. Então você vai ter que montar, né, essas estratégias, formular estratégias e implementar e avaliar. São pontos importantes. Então, esse processo de avaliação, por exemplo, a gente vai discutir ele mais adiante no nosso curso, mas a avaliação é algo que você precisa fazer o tempo todo, né? Precisa medir os resultados, precisa avaliar, por exemplo, os índices. Existe o levantamento de números, né? As estatísticas que você precisa confrontar, assim, o tempo todo, para que você tenha uma visão clara do que está acontecendo na sua empresa, né? Então, quando você, por exemplo, cria um negócio, normalmente as pessoas contratam aí os especialistas
os administradores. Então, você pode ter, por exemplo, um diretor especialista na área de finanças, por exemplo. Aí você cria uma gerência administrativa, né, e financeira. Você pode criar um setor lá dentro da parte produtiva, por exemplo, no setor produtivo da empresa, um outro gerente que vai cuidar da parte, né, operacional ali. Então, você vai perceber o seguinte, que para qualquer setor da empresa precisa de uma estratégia. E essas estratégias, né, de cada setor, tanto do financeiro, do administrativo, por exemplo, ou da parte produtiva, precisam estar em constante comunicação. Mesmo porque, né, lembra que eu falei com vocês sobre hierarquia? Então, as linhas de comunicação entre as hierarquias precisam estar bem sólidas e a comunicação ela precisa fluir, né? Então, o processo de gestão, na realidade, ele passa por essa comunicação entre os gestores, né? Tem empresas, por exemplo, aí, empresas grandes, são vários departamentos, né? Vários gerentes, vários diretores. Existem empresas, por exemplo, que tem o presidente, mas tem equipes de consultoria que vai apoiar, por exemplo, né, os outros setores. Tem a área, por exemplo, relacionada mais ao cliente, o marketing. Então, dependendo da empresa e do tamanho, né, da sua estrutura, né, o processo de gestão ele vai ter que obrigatoriamente passar por todas essas estruturas, no sentido de unificar, porque os objetivos eles são comuns, né? São objetivos da empresa como um todo. Então, a gestão estratégica da linha de produção, a gestão estratégica do pessoal do marketing, da equipe de marketing, a gestão estratégica do pessoal do projeto, né, aquele que está mais voltado ao desenvolvimento do produto, a gestão estratégica do setor administrativo, lá do RH, e aí vai, tá certo? Então, é importante a gente pensar dessa forma, de uma forma conjunta, todo o contexto aí da gestão. Não se faz, né, gestão de forma isolada. Hoje as empresas trabalham muito em equipe, né? Então, tudo que é tratado dentro da empresa praticamente chega, né, a todos os setores. Por isso que eu falei do processo de comunicação, que tem que ser muito bem feito para que não haja barreiras, né, ou interferência no processo de comunicação. Isso aí já é um processo de impedimento, caso a comunicação ela não flua, né, com naturalidade, com, pelo menos assim, com um certo grau de consistência, e que a comunicação seja efetiva, né? Os dados, né, as informações, tudo isso de forma segura e idônea, tá certo? Então, pessoal, do ponto de vista do conceito, se a gente pudesse, então, conceituar a gestão estratégica, nós podemos dizer o seguinte, que a gestão estratégica, né, é um conjunto de meios que uma organização utiliza para alcançar seus objetivos. E dentro desse processo estão envolvidas as decisões para definir, por exemplo, produtos e serviços direcionados a determinados clientes e mercados, além da definição da posição da empresa em relação aos seus concorrentes. Então, eu estou destacando de azul aí, né, olha, produtos e serviços, que são, né, o objetivo fim da empresa, uma empresa criada basicamente para isso. Para quê? Para atender clientes e mercados, de um modo geral, e também que a empresa esteja posicionada, né, em relação aos seus concorrentes. Então, a estratégia toda, né, o processo gestor, né, do ponto de vista aí da empresa, ele é focado basicamente nisso, né? Produto, serviço, cliente, mercado e concorrência. Então, você vai imaginar a empresa funcionando dentro desse contexto, porque é por aí que vem o resultado, né? Então, você vai focar na melhoria do produto, no desenvolvimento, né, da qualidade, etc., né? É a forma que a empresa vai evoluir e vai trabalhar em prol de atender o cliente, como que ela vai se comportar dentro do mercado. Para tudo isso tem estratégia. Como que você vai, por exemplo, trabalhar a questão da concorrência, né? Então, lá na frente, né, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, haja visto que nós vamos precisar, então, aprender assim, a utilizar algumas ferramentas, né? Então, assim, essas ferramentas de gestão é que é a grande questão aqui.
Porque a partir do momento que você consegue aplicar, né, com sucesso essas ferramentas, o processo de gestão ele se torna até mais fácil, né? Até mais fácil de você acompanhar a sua empresa. Você precisa de números, né? Você precisa de estatística, você precisa de monitorar o resultado, né? Pesquisar, por exemplo, o cliente, receber feedback do mercado, né? O retorno que o cliente dá para você, essas pesquisas de satisfação que são feitas, por exemplo, para você colher aí, né, os números, né, e os resultados, para você ir trabalhando internamente a sua empresa e montando as suas estratégias. Então, qual que é a relação que existe entre estratégia e sucesso? Olha só, para alcançar o sucesso, as organizações precisam ser capazes de otimizar os seus recursos e atividades, assim como criar um modelo competitivo que as permita superar os rivais. Lembra da guerra que eu falei? Da batalha? Então, estar no mundo dos negócios é uma batalha todo dia, é uma guerra todo dia, né? E você precisa vencer, né? A empresa ela precisa se desenvolver e o sucesso precisa acontecer. Haja visto que a gente precisa de obter lucro, né? O lucro é que vai sustentar a empresa funcionando. E dentro dessa questão do lucro, né, da sustentação da empresa e da manutenção da vida da empresa, né, a gente precisa, então, pensar no que a gente chama de modelo competitivo. Aí vem aquela pergunta, né? A sua empresa, por exemplo, qual é o modelo dela? Será que o modelo que você está realmente desenvolvendo é um modelo, digamos assim, que, que consegue competir, né, dentro do mercado e alcançar sucesso? Ou você já está com um modelo ultrapassado, obsoleto? A gente percebe que isso pode acontecer na medida que você está criando ali o seu negócio. Então, o modelo, ele precisa ser um modelo realmente que faz diferença, né? Não sei se vocês estão lembrando, né? Eu falei muito lá atrás a respeito de inovação, né? A palavra inovação também, ela fecha com esse contexto aqui. Porque se não for inovador, já é um ponto negativo. Quer dizer, então esse modelo competitivo ele praticamente não vai existir. Então o que é competitivo aí é o quê? Os produtos, o serviço, o atendimento, né? A forma de fazer, né? A forma de trabalhar o mercado, tudo isso precisa ser, de certa forma, competitivo. Isso tem a ver, então, com o modelo da empresa, esse modelo que está sendo proposto aí. Pode ser, pessoal, para qualquer tipo de empresa, mas tem que existir uma visão de criação desse modelo competitivo. E isso aí é fator de sucesso. E aí, quando você tem um modelo competitivo, você tem o que nós chamamos de vantagem, né? A palavra vantagem, por si só, já explica, né? Quer dizer, você já está na frente, você já está ganhando, você já tem um diferencial. Se você entra na guerra com uma vantagem, né, a gente vai certamente ter mais chance de ganhar. Imagina se fosse uma guerra de verdade. Pensa lá, vamos pensar nos Estados Unidos, por exemplo, entrando em guerra com um país africano, por exemplo. Qual que é a estratégia de guerra americana contra esse país, por exemplo? Nós sabemos que os Estados Unidos têm um poder militar muito grande, né? E eles estão muito bem preparados para entrar na guerra, a qualquer momento. Isso é uma vantagem competitiva. Se a gente trazer esse conceito para dentro do mundo dos negócios, é a mesma coisa. Então, a vantagem competitiva é o quê? É aquela capacidade que a empresa tem, né? Está dizendo aí na definição, né? É a capacidade de uma empresa de agregar mais valor do que as outras empresas no mesmo produto. Por que a Coca-Cola é líder na venda de refrigerante? Por que o Guaraná Antártica vende bem, né? Apesar de toda a propaganda contrária ao açúcar, né, e que a gente sabe que o refrigerante não faz muito bem para a saúde, mas por que eles, qual que é a estratégia dessas empresas para se manter sólida e sempre crescendo? Tá certo? Então, existe uma estratégia por trás, né? A gente vai falar depois de marketing, né? E dentro do conceito de marketing, a gente vai ver que tem muitos produtos, por exemplo, que eles crescem em vendas, né? Empresas se despontam com resultados assim bastante significativos, porque eles têm uma estratégia muito forte de marketing. Eles conseguem atrelar o produto
algum outro produto. Então, eles contratam, por exemplo, pessoas, né, para ajudar no processo de desenvolvimento do produto. Você pega, por exemplo, uma empresa que fabrica produtos esportivos, né, chuteira, camisa, por exemplo, né, camiseta, short, etc. E você coloca um atleta, né, contrata ali um garoto propaganda, por exemplo, e vai atrelar o produto, né, àquele atleta ali, né, que está despontando ali lá no seu time, e aí você faz um marketing em cima disso. Ou seja, isso é um tipo de estratégia. A indústria automotiva, por exemplo, trabalha muito com esse conceito, né, de estratégia. Todas elas, todas as empresas aí que estão despontando, são empresas que a gente vê aí na mídia todo dia, elas têm uma estratégia de negócio, tá certo? Então, uma determinada empresa pode ter vantagem competitiva ou não sobre outra empresa que atue no mesmo mercado ou no mesmo setor de negócio. Isso vai depender, então, do modelo que a empresa está propondo desenvolver e que está desenvolvendo. Então, a vantagem competitiva ela não vem por acaso. Você tem que pensar antes, né, e implantar esse modelo, né? Uma coisa leva a outra. E aí a gente começa a imaginar, né, como que isso vai acontecer. Você vai pensar aí na sua empresa, por exemplo, como que você vai criar um modelo competitivo a tal ponto de você ter uma vantagem competitiva sobre os seus concorrentes. Né? Você vai criar lá um salão de beleza, por exemplo. Estou dando um exemplo simples aqui. Qual é o modelo competitivo desse salão de beleza? Ah, eu vou vender hambúrguer. Vou ter uma lanchonete, por exemplo. Qual é o modelo competitivo dessa lanchonete? Qual é a vantagem competitiva? Lembrando que a vantagem competitiva está atrelada ao modelo. Não é isso? Que modelo que eu vou criar de negócio que vai proporcionar uma vantagem competitiva? E aí é que vem, então, a questão do sucesso. Né? Aquela famosa frase, né, do doutor Laí Ribeiro, né, o sucesso não é por acaso. Na realidade, demanda o quê? Uma certa estratégia, né, uma gestão estratégica, né? E aí, como a gente está falando de estratégia, a gente vai centralizar, então, a ideia, principalmente na qualidade e do cliente, que é o nosso alvo, né? O alvo principal de todo o negócio. Nenhuma empresa é criada para como se o alvo fosse o próprio dono da empresa. O empreendedor ele não é o alvo da empresa, entendeu? A empresa, na realidade, ela é criada em prol do cliente. Então, o alvo principal ele está lá fora, está no ambiente externo, é o cliente. E o cliente vai fazer parte dessa estrutura da empresa, né? Ou você vai fidelizar, por exemplo, você vai criar programas, por exemplo, de fazer com que o cliente seja fiel, né? Como assim um fiel comprador ali, ou que ele vai aderir a uma determinada marca de um produto que você está criando. Então, essas questões todas, elas têm que ser pensadas de forma estratégica. E isso faz parte dos objetivos. Né? Lembra que eu falei com vocês da coerência? Pois é. Então, os objetivos que são traçados de forma coerente vai ajudar a você enxergar, né, a sua empresa e colocar essa empresa direcionada para o seu cliente e aí sim adquirir aí a questão da, né, da possibilidade de sucesso, tá certo? Gente, é preciso entender o negócio, tá certo? É preciso compreender o mecanismo, como que a empresa realmente ela vai ser ali, ela vai ser organizada e como que ela vai funcionar, tá certo? Caso contrário, você não consegue muita coisa não, tá certo? Aí fica difícil. Aqui nós temos alguns princípios básicos, mais voltados à questão da qualidade, né? Sempre pensando, né, na qualidade e na qualidade em prol do cliente. Então, nós temos, por exemplo, né, dentro dessa visão estratégica, né, a questão da liderança, né, tem que trabalhar a gestão, por isso que é feito treinamentos, por exemplo, né, tanto, né, essa parte de marketing, por exemplo, de você fazer a empresa aparecer para o mercado, não só a liderança interna relacionada a recursos humanos, mas também liderança de mercado, né? A qualidade,
os objetivos têm que ser muito bem traçados, o conhecimento dos processos internos e externos da empresa, né? O conhecimento sistemático da gestão. Cada setor da empresa tem que ter um especialista, né, que entende do assunto. Se for no setor operacional, um gestor operacional. Se for na área administrativa, também um gestor. Na parte financeira, e aí vai, né? No setor de marketing, como eu disse lá atrás, né? Então, cada setor precisa de um especialista que entenda, né, como fazer a gestão daquele setor ali. E tudo isso, como eu disse, de forma integrada. Outra coisa é com relação aos fornecedores, né? O gerenciamento do processo de compra e venda, né? Você precisa comprar matéria-prima, você precisa gerir, né, a entrada de matéria-prima dentro da sua empresa. Obviamente, você precisa relacionar as entradas com as saídas. A empresa é um processo, né? Principalmente empresas de manufatura, né, que você recebe as entradas, seja de matéria-prima, etc., né? E você precisa ter as saídas lá. E você vai organizar isso de tal forma que exista um fluxo produtivo que seja funcional, né? Um fluxo que não tenha muita interferência, quer dizer, um fluxo livre e organizado. E aí, por fim, aí nós temos, por último, o que nós chamamos de tomada de decisão. No processo decisório, por exemplo, ele passa por todos os setores da empresa. Começa no presidente, né, ou no empresário principal lá, ou no dono do negócio, e vai, né, perpassando por outros setores, pelas gerências, pelos departamentos, seguindo aquela hierarquia, né? E cada setor precisa tomar a sua decisão específica, seja ele qual setor for, mas dentro de uma estrutura organizada. E para isso, né, essas decisões, então, têm que ser pautadas por conhecimento e por uma base sólida de dados, de informações, que vai fazer com que você tome a decisão mais acertada possível, né? É aquela famosa história, né? Se você toma uma decisão no escuro, né, obviamente você não vai ter muita certeza daquilo que você está fazendo. E a empresa não pode funcionar dessa forma. Você tem que ter uma visão realística de tudo que está acontecendo, né? O verdadeiro gestor, ele entende a empresa, ele enxerga todas as informações, ele domina o processo de comunicação, conhece as pessoas externa e internamente, de certa forma, ele consegue organizar isso tudo dentro de uma lógica, digamos assim, estruturada, né? Tá certo? Aqui nós temos algumas dicas que a gente normalmente passa, né, quando a gente está falando de gestão estratégica. Então, por exemplo, só para resumir para vocês rapidamente aqui, olha, conhecer o setor de atuação. Se é salão de beleza, tem que conhecer. Se é vender cachorro-quente, tem que conhecer. Se você vai abrir uma oficina de lanternagem, mesma coisa. Então, ó, conhecer os concorrentes, definir, por exemplo, visão, missão e valores. Nós vamos fazer isso. Existe, inclusive, uma ferramenta, né, que a gente chama de identidade organizacional, onde nós vamos organizar e definir a visão, missão e valores da empresa. Nós vamos precisar estudar, por exemplo, os pontos fortes e fracos do negócio, entender onde está melhor, né? Quer dizer, existe uma força positiva e onde existe uma fraqueza, né? É a mesma coisa da guerra, né? Se você conhecer a fraqueza do inimigo, vai virar ponto forte para você. Quer dizer, o conhecimento da fraqueza do inimigo vai ser um ponto positivo para você, para ajudar você a vencer a guerra. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Você tem que conhecer o mercado. Você tem que saber o que é bom para você, que pode estar dentro da sua empresa e que você não está aproveitando. Às vezes é um ponto forte que você não está enxergando. E também enxergar o ponto fraco que está acontecendo dentro da sua empresa. Mesma coisa lá fora. Então, existem pontos fortes internos e externos. E pontos fracos internos e externos. Outra coisa importante são as oportunidades e os perigos, né? Quais são as ameaças? A gente precisa enxergar essas ameaças de forma antecipada, né? Normalmente, principalmente na questão econômica, né? O mercado, os tributos, as taxas, né? O mundo dos negócios é muito imprevisível às vezes, né? Aqui no Brasil, por exemplo,
muitas vezes as coisas mudam assim de forma muito rápida, né? Muitas vezes o empresário ele precisa de previsibilidade para desenvolver seu negócio. E as coisas acontecem da noite para o dia. Às vezes uma mudança de uma lei, uma política econômica, uma variação no dólar, por exemplo, mexe, né, com toda a estrutura da empresa. A gente sabe, né, que as moedas também, mesmo moedas internas e externas, está atrelada ao fator econômico. E a gente precisa entender isso tudo, essa lógica financeira, a lógica tributária e do ponto de vista organizacional da empresa. E a partir daí, depois de tudo isso, dessa compreensão maior em termos de tudo que está acontecendo, vai então organizar o que a gente chama de ações estratégicas, né? Que são aquelas atitudes que você vai tomar para que o negócio realmente possa caminhar de forma satisfatória e, por que não dizer, rumo ao sucesso. Então, gente, falando então de ferramentas de gestão, nós temos aí, olha, enumerando aí pelo menos 18 ferramentas. Não sei se vocês estão olhando aí direitinho, se estão percebendo, mas a ferramenta 18 é o plano de negócio. A gente vai desenvolver o plano de negócio. Olha que interessante. Tem algumas dessas aí que a gente vai utilizar. Por exemplo, a número 5, né, a análise SWOT, nós vamos trabalhar essa ferramenta. O Canvas, né, vocês já estão desenvolvendo, né? Essa matriz, por exemplo, tem aí, olha, tem esse PDCA, nós temos aí o plano de ação 5W2H, né? O SIG, tá vendo? Essa avaliação 360 graus, que é um modelo de ferramenta de avaliação de negócio, e por aí vai, né? Então a gente vai, digamos assim, eu vou escolher, nós não vamos trabalhar com todas, mas pelo menos algumas ferramentas que são aquelas mais direcionadas para a questão do plano de negócio, aí sim a gente vai estar utilizando, tá certo? E nós vamos fazer algumas simulações aqui no curso, né? Então vem aquela pergunta: qual é a sua estratégia? Você já tem aí a ideia definida do seu negócio, você já está conversando com o seu colega, que é seu sócio, tá certo? Mas aí a estratégia, como que fica? Né? Tem a estratégia? Quer dizer, onde você quer chegar? Né? E o modelo competitivo? E a vantagem competitiva? A sua empresa tem algum item de inovação? Como é que você vai alcançar o cliente? Né? Qual que é o seu foco? E a qualidade do produto e do serviço? Tudo isso você precisa começar a pensar. Essa é a ideia básica, né, que a gente coloca aqui quando a gente começa a trabalhar, então, a parte de planejamento. Então, gestão estratégica tem a ver com planejamento estratégico. E aí, a gente vai mostrar para vocês aí, pessoal, essa estrutura que está aí, ó. Então, você vai, por exemplo, como eu estou falando de planejamento estratégico, está escrito aí, olha, esse laranja aí, olha, está escrito assim, ó, planejamento estratégico. Você pode ver que tem umas setinhas vermelhas que vai mostrar a você o fluxo do processo de gestão, tá vendo? Olha? Então, no início da primeira fase, no azul, conhecer a organização, logo em seguida, missão, visão e valores, logo em seguida, diagnóstico ambiental, objetivos estratégicos, plano de ação, indicadores de desempenho. A parte azul, toda a parte azul é a parte que a gente chama de planejamento estratégico. O verde é a etapa de execução. E o rosa é a parte de controle. Então, basicamente, quando a gente fala de gestão estratégica, são três etapas. Primeiro você planeja, depois você executa, depois você controla. É sempre assim. Então, nós vamos começar planejando de forma estratégica. Depois que o planejamento estiver pronto, nós vamos executar. Por isso que tem o plano de ação, né? Nós vamos executar. E terceiro, nós vamos controlar. O que é controlar? Levantar os índices, os indicadores, né? Os números, para a gente poder olhar para eles e falar assim, olha, o que precisa fazer? Porque se precisar voltar lá atrás no planejamento, a gente mexe no planejamento. Então, nós vamos verificar, por exemplo, dependendo do resultado que eu obtive lá na etapa de controle, como que está o desempenho da minha empresa para saber o que eu vou fazer, onde que eu vou mexer. De repente, eu tenho que alterar alguma coisa, fazer um novo diagnóstico, né, mudar algum objetivo.
ou então melhorar o meu conhecimento em termos da minha empresa. De repente ficou alguma coisa para trás que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Então, o processo de gestão estratégica, ele segue uma lógica, né? Então, eu vou ter que contextualizar a minha organização, saber onde eu estou e para onde que eu vou caminhar e como que eu vou chegar lá. Quer dizer, chegar lá, para mim, é um sucesso, é o meu objetivo. Então, essa malha que está aí, essa estrutura, é a estrutura que praticamente todos os empresários deveriam usar, ou pelo menos usam, né, para fazer a gestão da sua empresa. E aí existem ferramentas, né, que são essas que eu citei aqui atrás, que têm o objetivo, né, de trabalhar dentro dessa lógica aí da gestão estratégica. Tá certo? O Canvas é a ferramenta número 1, que você já conhece, tá certo? Essa ferramenta 2, eu vou falar dela semana que vem para vocês, não vai ser na aula de hoje. Então, semana que vem a gente vai falar de identidade organizacional, nós vamos desenvolver missão, visão e valores, e depois a matriz SWT, que vai ser a próxima ferramenta, tá certo? Então, semana que vem, né, o Canvas você já está desenvolvendo, identidade organizacional nós vamos falar semana que vem, matriz SWT semana que vem também, se der tempo, né? E aí, vou deixar material no portal para vocês consultarem, para todas essas ferramentas que a gente vai estar utilizando aqui no nosso projeto, tá certo? E espero que vocês realmente acompanhem aí o desenvolvimento das aulas, que não faltem a aula, para a gente poder aí elaborar o melhor plano de negócio possível, tá bom? Agradeço vocês pela participação, espero que vocês tenham acompanhado a aula, né, atentamente, e boa noite, então, e até mais. Boa noite, professor. Fique com Deus Boa aí. noite. Boa noite.